Você já percebeu como o intestino sente tudo o que acontece com você? Ele reage quando você se irrita, quando está nervoso, quando come com pressa, quando dorme mal. O intestino não é só um órgão, é um reflexo vivo da sua rotina, da sua alimentação e das suas emoções. Quantas vezes você sentiu o estômago fechar antes de uma prova, de uma reunião ou de um momento importante? Pois é, não é coincidência. O intestino e o cérebro estão conectados o tempo todo, e é por isso que tanta gente vive hoje com sintomas digestivos sem entender a causa: gases, inchaço, dores, alternância entre prisão de ventre e diarreia. Uma rotina de desconforto que parece não ter fim. Esse quadro tem nome: Síndrome do Intestino Irritável. Mas o que quase ninguém te conta é que ela não é apenas um problema digestivo, é uma resposta global do corpo, uma forma que o organismo encontra de pedir ajuda, um reflexo de um estilo de vida que se tornou rápido demais, tenso demais, artificial demais. O intestino é o órgão mais sensível que temos. Ele tem mais neurônios do que a medula espinhal e se comunica com o cérebro por meio de uma linha direta chamada nervo vago. Esse nervo envia e recebe sinais o tempo todo, quando você está feliz, ansioso, irritado ou cansado. Quando o estresse é constante, o intestino entende que há perigo. Ele se contrai, muda o ritmo, altera a liberação de enzimas e hormônios. A digestão fica comprometida, a microbiota se desequilibra e surge o desconforto. A ciência chama isso de eixo intestino-cérebro, um sistema que une emoção e digestão. É por isso que um dia difícil pode terminar com cólicas ou intestino travado. Pense nisso. Quando a mente vive em alerta, o corpo nunca relaxa o suficiente para digerir. E o intestino sente primeiro. Dentro dele mora um universo invisível, a microbiota intestinal. Trilhões de micro-organismos vivem ali, formando um ecossistema delicado. Eles digerem fibras, produzem vitaminas, equilibram o sistema imune e até fabricam neurotransmissores como a serotonina. Mas esse ecossistema depende de equilíbrio. E tudo o que você faz no dia a dia, o que come, o que sente, o que dorme, interfere nesse micromundo. Antibióticos em excesso, ultraprocessados, álcool, adoçantes artificiais e o estresse crônico quebram a harmonia. As bactérias boas diminuem, as ruins se multiplicam e o intestino começa a inflamar silenciosamente. É o que chamamos de disbiose. Com a disbiose, a parede intestinal perde sua integridade. Ela fica mais permeável, permitindo que toxinas e fragmentos alimentares passem para a corrente sanguínea. O sistema imunológico reage e a inflamação se espalha. O corpo começa a se defender do próprio intestino. E é aqui que entra o ciclo da síndrome do intestino irritável. O intestino irritado manda sinais de dor, o cérebro interpreta como ameaça e manda de volta mais alerta. Um círculo vicioso que se repete por meses, às vezes anos. Muitos recorrem a medicamentos para aliviar, analgésicos, antiespasmódicos, laxantes, mas esses remédios não tratam a causa. Só silenciam os sintomas por algumas horas. Quando passam, o corpo continua pedindo ajuda. Tratar o intestino irritável é reconstruir o terreno, é devolver ao corpo a sensação de segurança. A digestão começa na mente. Parece simples, mas esse é o primeiro passo. Comer de forma apressada ou ansiosa ativa o sistema de defesa do corpo. Ele entende que você está em perigo e interrompe a digestão. O sangue sai do trato digestivo e vai para os músculos, como se você precisasse fugir. Então, antes de pensar na dieta perfeita, pense em como você está comendo. Respire, sente-se, mastigue,
sinta o sabor. Esses segundos de pausa são o primeiro remédio para o intestino. Depois, vem o que você coloca no prato. Grande parte das pessoas com intestino irritável consome alimentos que inflamam o corpo sem perceber. Farinha refinada, açúcar em excesso, óleos vegetais, embutidos e laticínios mal digeridos. Eles irritam a mucosa intestinal e alimentam as bactérias erradas. Já os alimentos naturais fazem o oposto. Eles nutrem o intestino e ajudam a regenerar a flora. As fibras prebióticas da banana verde, da aveia e do aspargo alimentam as boas bactérias. Os polifenóis da romã, da uva roxa e do cacau reduzem a inflamação. E as boas gorduras, como as do azeite, das castanhas e do salmão, fortalecem a parede intestinal. Não é sobre uma dieta restrita, é sobre reeducar o intestino a confiar de novo. Mas há algo ainda mais importante: o estresse. Nada no corpo funciona bem se o sistema nervoso está em alerta. O intestino só trabalha direito quando o cérebro acredita que está seguro. E para isso, você precisa desacelerar. Técnicas simples podem mudar tudo. Respiração profunda, banho frio, alongamentos lentos, caminhadas ao ar livre. Tudo isso ativa o nervo vago, que envia ao corpo uma mensagem de calma. Quanto mais o nervo vago é estimulado, mais o intestino volta ao ritmo natural. E o movimento físico? Fundamental. O intestino é movido por músculos, e músculos precisam de movimento. Caminhar, dançar, praticar yoga ou musculação leve são formas de estimular o trânsito intestinal. Além disso, o exercício reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e melhora o humor. Movimento é medicina digestiva. Outro pilar essencial é o sono. Durante a noite, o corpo realiza reparos profundos. As células intestinais se renovam, a microbiota se reorganiza e os hormônios se equilibram. Dormir pouco interrompe esse ciclo de regeneração. Quem dorme mal acumula inflamação e desequilíbrio intestinal. Por isso, cuidar do sono é cuidar da digestão. Desligue telas antes de dormir. Evite cafeína depois das 4 da tarde. Crie um ritual de descanso. O intestino percebe quando o corpo relaxa e responde em silêncio, funcionando melhor. Mas talvez o ponto mais ignorado seja o emocional. O intestino é o órgão das emoções. Ele reage à raiva, ao medo, à culpa, à tristeza. Tudo o que você sente, ele sente também. Muitas pessoas com o intestino irritável têm um perfil sensível, pensam muito, se cobram demais, absorvem o ambiente. E o corpo traduz isso em forma de sintoma. Trabalhar o emocional é parte do tratamento. Meditar, escrever, conversar, se permitir, descansar. O intestino precisa de tranquilidade para se reorganizar. Nada disso acontece da noite para o dia. A regeneração intestinal é um processo lento, contínuo e cheio de recompensa. Cada refeição natural é um passo. Cada noite bem dormida é um avanço. Cada momento de calma é uma forma de dizer ao corpo: você está seguro. Com o tempo, o intestino começa a responder. A dor diminui. A digestão melhora. O humor se equilibra. E então você entende que o intestino não era o vilão. Ele era o mensageiro. O primeiro a avisar que algo precisava mudar. Quando o intestino se cura, o corpo inteiro muda. A pele melhora, a mente clareia, a energia volta. Você acorda mais leve, mais disposto, com vontade de cuidar. Curar o intestino é mais do que aliviar sintomas. É reconstruir a base da saúde. E esse caminho começa agora, com escolhas simples, com consciência e com respeito ao seu corpo. Respire, coma com presença, durma bem, mova-se,
E, acima de tudo, escute o que o seu corpo tenta dizer todos os dias. Quando o intestino se cura, o corpo inteiro muda, a pele melhora, a energia volta e a mente se acalma. Mas o mais bonito é que esse processo começa dentro, com uma decisão simples: cuidar de você. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu corpo, se inscreva no canal Tudo sobre Intestino. Aqui, toda semana eu trago novos conteúdos para te ensinar como reconstruir a saúde intestinal, fortalecer a imunidade e viver com mais leveza. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e aproveite para assistir os outros conteúdos aqui do canal sobre disbiose, alimentação anti-inflamatória e microbiota intestinal. E se você quer dar o primeiro passo hoje mesmo, acesse o link na descrição e baixe o guia completo Melhore seu intestino. Lá eu explico, passo a passo, como começar a transformar a sua digestão e a sua energia a partir de agora.